A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 27 de maio. Aqui estamos reunidos mais uma vez, por meio da Rádio Olinda, para meditar o texto do Evangelho do dia. Nós queremos também parabenizar o Padre Damião Silva, fazendo hoje 25 anos de ministério sacerdotal. Ele que é um grande benfeitor, grande entusiasta com a Rádio Olinda, vibra de alegria e oferece o melhor de si à programação dessa rádio para comunicar a verdade do Evangelho. O Evangelho do dia, a palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como estamos dizendo há vários dias, até praticamente o dia 8 de junho, quando celebraremos a solenidade de Pentecostes, durante todos estes dias, nós vamos ler o grande discurso de Jesus na última ceia. A ceia que Jesus celebra com os seus apóstolos começa no capítulo 13, com o lava-pés. Jesus institui o ministério ordenado, institui a Santa Eucaristia e começa um longo discurso que tem como tema central o envio do Espírito Santo, que continuará em nós e por meio de nós a mesma obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo 17, temos a bela e grande oração sacerdotal, a oração da unidade. Pois bem, em meio a este discurso de Jesus, ele começa a falar do seu retorno para o Pai. No próximo domingo celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, o retorno de Jesus ao Pai, dia 1º de junho. Então Jesus diz: agora eu parto para aquele que me enviou, isto é, para junto do Pai. E por isso os discípulos começam a se entristecer. A tristeza encheu os vossos corações. Humanamente, os discípulos são imaturos do ponto de vista espiritual, não conseguem compreender o que está para acontecer. Tudo também é meio enigmático, complexo, difícil também para esses pobres homens. Mas quando Jesus diz que vai embora, humanamente os seus discípulos enchem o coração de tristeza. Contudo, Jesus lê os fatos com um outro olhar. Ele diz: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, não virá até vós o Paráclito. Então Jesus retorna para o Pai e de junto do Pai ele envia o Paráclito, o Espírito Santo, o defensor, o advogado, o consolador. E qual é a função do Espírito Santo? Jesus dá 3 características da missão deste Espírito Santo Paráclito. Primeiro, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. E Jesus diz em que consiste o pecado. O pecado, no Evangelho de João, sobretudo é a incredulidade, a falta de fé, não aderir, não acolher Jesus como Messias e Salvador. Segundo, Jesus diz em que consiste a justiça.
A justiça é porque Jesus vai para o Pai, volta para o Pai, isto é, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai lhe havia pedido. Toda a vida de Jesus é o cumprimento da vontade do Pai. Por isso, em que consiste a justiça? Em voltar para o Pai, de onde ele veio e por quem foi enviado, e do Pai ele cumpriu todas as ordens, toda a palavra que o Pai lhe deu. Terceiro, em que consiste o julgamento? O julgamento é o julgamento do chefe deste mundo, o diabo, o demônio. No Evangelho de João, às vezes, muitas vezes, a palavra mundo tem uma valência negativa. O mundo, muitas vezes, são as forças do anti-reino, as forças de oposição a Jesus. A morte de Jesus na cruz, na verdade, é o grande julgamento da justiça que o condenou à morte. A pretensa justiça do mundo que condena o inocente à morte. E essa justiça que condena o inocente à morte é guiada pelo chefe deste mundo, que é o demônio, o pai da mentira. Assim, com a morte e a ressurreição, Jesus diz claramente, demonstra ao mundo em que consiste o pecado na incredulidade, em que consiste a justiça em retornar para o Pai depois de ter cumprido toda a sua missão dada pelo Pai, em que consiste o julgamento, o chefe deste mundo está julgado, o demônio foi vencido pela morte de Jesus na cruz e pelo poder de sua ressurreição. Preparemo-nos bem então para a festa de Pentecostes no dia 8 de junho, lá no Geraldão, a partir do meio-dia, os portões já estão abertos, a Santa Missa será às 4 horas da tarde, mas a programação começa ao meio-dia. Faça sua caravana, seu grupo, sua pastoral, seu movimento, associação e venha. Também as novas comunidades são convidadas especiais para participarem da festa de Pentecostes. É a grande festa da unidade diocesana. Todas as paróquias, todas as pastorais, todos os movimentos, todas as comunidades, novas comunidades, devem participar desta grande concentração arquidiocesana na solenidade de Pentecostes. Um abraço. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.